Oi, meninas e meninos, como vocês estão? Momento de reflexão. Um rei, num certo reino, era tido como muito mau e perverso. E as pessoas, os prisioneiros, quando iam ser julgados, eles eram levados até um salão enorme, onde tinham muitas cortinas com fotos de pessoas decapitadas, degoladas, enforcadas, que a maioria morriam por meio de uma guilhotina. Então, todo preso era convidado para ir até essa sala conversar com o rei minutos antes de sua morte, a morte que ele era sentenciado a passar. E aí, nessa sala, tinha também uma enorme porta de ferro. Era feita, boa noite a todos, tudo bem? Era feita a seguinte pergunta ao preso que estava sendo julgado para ser exterminado: você prefere passar por aquela porta ou morrer decapitado, enforcado, degolado? Tudo bem, e você? E aí, gente, sabe o que acontecia? Quando abria aquela porta, o rugido era tão forte, fazia um barulho tão forte, que a maioria dos presos achavam que tinha uma grande lâmina que, ao abrir, decapitava o pescoço dele. Mas certa vez, um desses presos teve a coragem, um desses prisioneiros que estavam ali para morrer, teve a coragem de perguntar ao rei por que a maioria das pessoas preferiam morrer ao invés de atravessar esta porta. Ele disse ao prisioneiro: veja você por si próprio, porque a maioria não passava por aquela porta. E o rei falou: se você tiver coragem de abrir essa porta, você está livre. Ele falava a todo o céu. Céu é para essa história, fala da coragem de um ser humano de enfrentar os seus medos, enfrentar o que ele não consegue enxergar. Que tudo aquilo que você tem medo é aquilo que está do outro lado da porta, é o desconhecido. E ele foi lá e abriu a porta, porque ele já tinha perguntado ao rei, né? Vossa Majestade, permita-me fazer uma pergunta? Sim, claro, já que você vai morrer mesmo. Majestade, qual o motivo pelo qual as pessoas têm medo de passar por essa porta? Veja você mesmo. Quando ele abriu a porta, ela fez aquele maior estrondo de ferro enferrujado. Ele foi e abriu a porta. Ao abrir, o sol quase o cegou, a iluminação do sol, a luz do sol. E quando ele viu aquele campo aberto, aquele gramado lindo, o rei falou: você está livre. Pela coragem que você teve, você está liberto. Pode ir embora. Muitas vezes a sua liberdade está atrás da porta. A porta que você não abre, a oportunidade que você não se permite, a voz que você não ouve por causa do quê? Do medo. Que medo é esse? Medo do que sempre veio acontecendo na sua vida, que é a repetição de padrões. Medo de que o teu passado se repita de novo. Então, até quando você vai deixar que o medo te domine, o medo do novo? Muda o ano, você faz 1000 promessas falando de como vai ser o ano seguinte, mas logo você se amedronta tanto que você se bloqueia. Esses medos são inconscientes, são crenças limitantes, sabotadores, são emoções herdadas. A sua ancestralidade está pesando aí. Até quando você vai repetir o padrão que foi da tua mãe ou do teu pai, que foi da tua avó,
que foi da sua bisavó, da sua tataravó, que às vezes a mania que os familiares falam é: a nossa família sempre foi assim. Até quando você vai viver o sempre foi assim? Até quando você vai permitir repetir o padrão familiar que te tortura? Tenha coragem de abrir a porta. Tchau, El. Boa noite. Vai com Deus. Tenha coragem de abrir a porta, de permitir que o novo entre na sua vida. O novo assusta porque ele é desconhecido e ele vai tentar te sabotar. Por quê? Porque o antigo tá lá te torturando. Lá onde, Jaque? No seu inconsciente. Nós criamos padrões que para nós somos verdades, que acreditamos como verdades absolutas. E muitas vezes não são verdades absolutas. Até quando você vai acreditar que você não pode emagrecer, porque você passou dos 30, que você não pode ter um relacionamento saudável, porque os seus antigos todos foram doentios? Até quando você vai acreditar que você não consegue um emprego que te dê uma boa remuneração ou que você não consiga iniciar numa nova carreira? Até quando você vai acreditar em coisas que os outros falam para você ou que você mesmo fala para você porque foi a sua vivência da infância? O importante é você abrir a porta, se dar uma nova oportunidade. Faça terapia. Terapia vai te ajudar a entender melhor como você é, entender melhor tudo que está acontecendo na sua vida e parar de perder oportunidades de ser feliz. Então, vamos ser felizes nesse 2026? Nós só somos felizes quando nós mudamos o nosso comportamento. E como que eu mudo meu comportamento? Quando eu mudo meu pensamento, meu sentimento e alinho com o meu comportamento. É uma tríade. Você quer uma coisa, mas as suas emoções não permitem você avançar por causa do quê? Do medo. Medo, gente, é a única emoção que eu só venço ela fazendo aquilo que eu estou com medo. Gente, 2025 foi o ano da virada na minha vida. Eu virei uma chave. Eu comecei a enfrentar os meus medos. E quando eles tentavam me apavorar, quando eles tentavam me paralisar, eu falava para mim mesmo: só vai. Só vai, Jaqueline. Eu estou com você. Eu te apoio, eu te acolho. Vai, se permita, eu estou com você. Gente, eu vivi coisas incríveis na minha vida em 2025. Os pacientes que se tratam comigo aqui perceberam no meu modo de ser. O tanto que o meu modo de ser melhorou. Minha mãe tinha uma frase que ela dizia para mim quando eu era criança. Jaqueline, a gente tem que ser cada dia melhor. Aí ela falava: não é o melhor de superior a ninguém. É o melhor de se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E como é que a gente consegue se tornar uma pessoa melhor a cada dia? Quando você permite o novo entrar na sua vida. Dá medo? Gente, eu tinha medo de viajar de avião. Sabe o que eu fiz? Eu fui com a minha mãe no local que vendia as passagens, comprei a passagem aérea para mim e para ela. E viajamos para a Bahia. Isso tem 12 anos. Eu enfrentei outros medos também. Será que eu, como terapeuta, não tenho nenhum medo para superar? Tenho, gente. Eu estou superando um a um daqueles que eu fiquei bloqueada por anos. Então, coisas que você não fez lá na sua adolescência, que você tinha vontade, faça agora. Não é ridículo, não. Ridículo é quem pensa que é ridículo uma pessoa que passou dos 40, dos 50, fazer coisas que os de 18 fazem. Porque foi o que aconteceu comigo. Um dos meus sonhos era ter meu carro zero com 18 anos. Eu só consegui agora com 50. E outras coisas mais que futuramente conto aqui para vocês. Então, gente, vamos se permitir. Guarde essa palavra, permissão. Você só vai ter algo melhor, diferente do que você sempre teve, se você se permitir. Se dê permissão. Fala: eu me permito fazer isso para mim. Eu me permito viver isso, porque todos podem fazer o que quiser, desde que a gente não esteja prejudicando ninguém
e nem a nós mesmos. A permissão te mostra o seu merecimento. Muitas vezes a gente ajuda tanta gente, não é? É muito bom ajudar o próximo, mas Jesus disse: ao meu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você tem que se ajudar para depois ajudar o próximo. Você não pode passar fome para dar comida para o próximo. Ah, é porque meu filho precisa disso, daquilo. Sim, cuide do seu filho, mas cuide de você também. Ajude seus pais, mas se ajude também. Que essa live toque seu coração. Meu objetivo de vir aqui hoje foi tocar o seu coração. Não perde mais oportunidade, não. Eu te peço. Viva. Ai, Jaque, e se não der certo? Recomece. Até dar certo. Só não dá certo aquilo que você desiste. Acredite nisso. E acredite na vida. Nem todas as pessoas vêm para te ferir. Muitas vêm para te amar. Uma vez meu pai disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou: filha, as pessoas por aqui não sabem ser amadas. Por quê? Já foram muito feridas, então elas têm medo de ser amadas. Então, quando aparece alguém te amando, te dando um presente, te fazendo um mimo, o que vem na sua cabeça? O que será que essa pessoa quer de mim? Ah, está interessada em alguma coisa. E muitas vezes não é. A essência dela é o amor. Mas são poucas pessoas que têm essa essência hoje. Mas se você encontrar alguém assim, seja um amigo, um profissional ou alguém para você se relacionar intimamente, se dê a oportunidade. Esse diferente pode fazer o diferencial da sua vida dali para frente. Lembre-se, Deus sempre quer o melhor. Então não fique esperando por um milagre. Deus faz o milagre através de nós. Aproveite as oportunidades da sua vida. Gente, fiquem ligados aqui que eu vou estar sempre contando uma historinha para te ajudar a abrir a sua consciência. Nós só mudamos aquilo que nós conhecemos. O invisível nos sabota. Beijos, fiquem todos com Deus. E se essa live te ajudou e você lembrou de alguém que pode ser ajudado por ela, envie aqui um aviãozinho, envie aqui essa live, compartilhe, comente o que você achou aqui desse conteúdo e tire frases, escreva num caderninho, faça o seu caderninho de terapia. Eu tenho o meu. Faça o de vocês, escrevam aquilo que vocês querem aplicar na vida de vocês. E lembre-se, medo é a única emoção que eu só supero quando eu faço aquilo que eu estou com medo. Tá com medo de viajar de avião? Compre a passagem. Tá com medo de nadar? Entre na natação. Qualquer coisa que você estiver com medo. Tá com medo de prestar o vestibular? Vai lá e se inscreva. Então, tá com medo de aceitar um novo relacionamento? Se desafie, vai lá, experimente. Você não sabe como vai ser até você experimentar as oportunidades da sua vida. Não as deixe passar, tá bom? Beijo a todos vocês.